tarde. A gente traz agora os principais destaques da manhã dessa quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados, começando pela decisão dos líderes partidários que, em reunião, decidiram quais partidos devem presidir que comissões permanentes da Casa. A repartição obedece à atual proporcionalidade partidária representada na Casa, a divisão entre os partidos, depois que os deputados aprovaram ontem à noite uma mudança no regimento da Casa. PMDB, PSDB e PT devem presidir cada um 3 comissões permanentes. Vamos conferir a lista completa. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural ficou com o PP. Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática ficou com o Democratas. Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa, com o PMDB. A Comissão de Cultura com o PT. Comissão de Defesa do Consumidor com o PSDB. A recém-criada Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com o PR. Também nova, a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa com o PSDB. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ficou com o PSC. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ficou com o Solidariedade. A Comissão de Desenvolvimento Urbano ficou com o PSD. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias com o PT. A Comissão de Educação ficou com o PTB. A Comissão de Esporte com o PRB. Finanças e Tributação com o PMDB. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle ficou com o PT. Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia ficou com o PSB. Comissão de Legislação Participativa com o PCdoB. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ficou com o PSB. Comissão de Minas e Energia com o PR. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com o PSDB. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado com o PTN. Comissão de Seguridade Social e Família com o PP. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público ficou com o PDT. Comissão de Turismo com o PSD. E a Comissão de Viação e Transportes com o PMDB. A eleição dos presidentes ficou marcada para terça-feira da semana que vem, de tarde. Na saída da reunião de líderes, alguns deputados comentaram por que demorou tanto para a Câmara aprovar, então, decidir que partidos vão comandar quais comissões permanentes este ano e comentaram também as votações em plenário, a expectativa deles para a votação em plenário. Houve uma série de circunstâncias em razão da agenda que a Casa viveu. Por toda a tramitação do processo de impeachment, isso fez com que o ambiente político chegasse a um ponto de conflito, a um ponto de degradação muito grande, o que impediu que se firmassem acordos necessários à instalação das comissões. Superado este momento, já que a Câmara dos Deputados já superou essa agenda agora se encontra no Senado Federal, eu acho que a partir desse momento se criou as condições de instalar as comissões. Mas, de fato, é um ano que está prejudicado, um ano que aqueles que serão presidente e membro das comissões terão um período muito mais curto de atuação nesse ano. Nós estamos numa espécie de vácuo de poder. Portanto, a presidente está saindo e um novo presidente deverá estar entrando dentro de 10 dias aproximadamente. Portanto, nesse momento nós achamos prudente não votarmos nenhuma matéria que tenha impacto no próximo governo. Portanto, essa é a decisão da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, também comentou agora há pouco a expectativa dele para a votação de assuntos em plenário, especialmente medidas provisórias e temas de interesse do atual governo. Obviamente que não está dentro de uma normalidade, porque você, por exemplo, chama o governo toda hora para encaminhar e não existe governo, nem para encaminhar. Então, obviamente, nós não estamos num ambiente de normalidade. E esse ambiente só retornará à normalidade após a decisão política que o Senado vai proferir, seja ela qual for. Então, obviamente que a Casa e o mundo político estão em compasso de espera por essa situação, mas isso não quer dizer que nós não vamos continuar funcionando e não vamos continuar submetendo as matérias à deliberação, e matérias serão apreciadas e votadas, algumas aprovadas e outras rejeitadas. Vai fazer parte do processo político.
Bom, até então que seja feita a eleição dos presidentes das comissões permanentes na semana que vem, a movimentação fica por conta das comissões externas e comissões especiais. A comissão externa que acompanha os desdobramentos do desastre ambiental de Mariana realizou hoje uma audiência pública. Um advogado de atingidos pelo rompimento da barragem, Renato Teixeira Brandão, falou com a gente sobre os problemas enfrentados atualmente pelas vítimas desse desastre. Desde o acidente, foi muita lama e a lama seca e de fato vem a poeira. A empresa vem atuando, jogando carros-pipa, mas de fato afeta demais a população urbana de Barra Longa e eu acredito nós tomamos algumas medidas judiciais em relação a essas famílias, interpomos algumas ações civis públicas, mas a resposta do judiciário necessariamente não é tão rápida quanto as famílias e o meio ambiente necessitam. Daí a importância da comissão intervir e tentar que os atores que atuam nesse desastre possam dialogar e tentar resolver o problema extrajudicialmente, como aliás manda o novo Código de Processo Civil. A comissão especial que analisa um projeto de lei que quer quebrar o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal trouxe hoje para uma audiência pública professores e especialistas que defendem visões antagônicas. Para uns, o monopólio do pré-sal é o melhor modelo para o desenvolvimento do país. Para outros, a competitividade é o que pode fazer o país avançar em tecnologia. Quem precisa de proteção geralmente não a merece, né? Como foi dito, acho que pelo esse Roberto Campos, que está aqui na parede. E a Petrobras não tem medo de competição, ela saiu ainda mais forte num ambiente competitivo do que ela estava antes. Bom, então, tecnologia, quanto mais tecnologia, quanto mais operadores, quanto mais centros de pesquisa existirem, mais tecnologia se traz para um país que tanto precisa dela. Aqui são as principais razões, porque nós da EPET acreditamos que a Petrobras, sendo operadora única, é a melhor solução para a maioria da população brasileira. Veja bem, não é a melhor solução para todos. Existem setores da economia nacional, frações minoritárias da economia nacional que vão perder com isso. Mas a maioria da população que vive do trabalho, essa maioria da população nós acreditamos que vai ganhar. E no plenário, na manhã dessa quinta-feira, foi discutida a urgência, foi aprovada a urgência para o projeto de lei que concede reajuste para os servidores do Judiciário. Esse assunto continua a ser analisado pelos deputados na terça-feira da semana que vem. Na tarde de hoje, a sessão ordinária será apenas de debates. Esses são, então, os destaques da manhã dessa quinta-feira aqui na Câmara. Você continua acompanhando as notícias com a gente. Boa tarde.